Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou passar nesse vídeo aqui um pouquinho sobre como foi essa primeira fase do mata-mata, né? Os 16 avos. Vou passar um pouquinho sobre cada partida, o que eu penso sobre cada partida, dos times que se classificaram, como eles saem dessas partidas, né? E também vou dar uma passada sobre os confrontos agora das oitavas de final. Avançamos de fase, hoje já temos algumas partidas, né? Se eu não me engano, a França joga hoje, tem mais alguma outra partida, não estou me recordando agora de cabeça. Mas a gente vai passar um pouquinho sobre esses confrontos que vão estar acontecendo nas oitavas de final e também repassar um pouco, relembrar como foi essa primeira fase de mata-mata aí. Tivemos algumas surpresas. Já vou trazer aqui a tela para a gente acompanhar juntos, né? Aqui em cima a gente tem Alemanha e Paraguai. Acho que é unânime que foi a grande surpresa da Copa do Mundo até o momento. Esse resultado de Alemanha e Paraguai foi, assim, surpreendente. Para quem não viu, inclusive, eu tenho vizinhos que são paraguaios aqui. Eu fui lá conversar com eles um pouco depois dessa partida. É uma história muito interessante. Cara, foi um jogo que o Paraguai ele soube muito suportar a pressão da Alemanha e soube jogar Copa do Mundo. Você não precisa necessariamente fazer o jogo mais bonito. Você precisa acreditar e investir na proposta que você tem dentro do jogo. Eu acho que os jogadores do Paraguai eles acreditaram muito na proposta que eles tinham para vencer essa partida e acreditaram de verdade que poderiam vencer a Alemanha. Eu acho que o time da Alemanha, como um todo, de forma geral, era muito melhor do que o do Paraguai. Em todas as posições, se você pegar jogador por jogador, você vai ver que os jogadores da Alemanha são melhores. Porém, como sistema, como grupo, eu acho que o grupo do Paraguai acreditou mais que podia vencer, acreditou mais na vitória e jogou para que isso acontecesse. Eu acho que a Alemanha entrou um pouco de salto alto ali, achando que ia vencer em algum momento, alguém encontrar uma bola, até que o empate meio que foi isso, né? Foi uma bola ali que o time tinha qualidade e encontrou ali uma facilidade. O Harvard era melhor do que os zagueiros lá, conseguiu encontrar espaço. Mas ainda assim, o Paraguai estava muito aguerrido na questão de dificultar a Alemanha em criar jogadas. E acho que isso favoreceu muito eles para passar dessa partida. França e Suécia, não vou me estender muito porque não tem nem muito o que dizer. A Suécia foi absolutamente inofensiva, e eu vou usar esse termo para algumas outras partidas aqui. A Suécia foi inofensiva contra a França, praticamente não ameaçou, e quando chegou, chegou com muito pouco perigo. Então, não tem muito o que dizer. A França ela passeou nessa partida e despachou a Suécia como em um jogo amistoso. A França parecia, para mim, na minha opinião, parecia muito estar em ritmo de amistoso. 3-0 e fora o baile. África do Sul e Canadá, partida chata, 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 e o Canadá ganhou porque tem um time um pouco melhor do que a África do Sul. Eu acho que a África do Sul conseguiu fazer um jogo duro contra o Canadá, mas ainda assim, um jogo chato, chato, não vou me estender. Passou só quem era um pouquinho melhor. O destaque positivo é a participação do Alphonso Davies, né? O Alphonso Davies estava na partida, estreou na Copa do Mundo, está voltando de lesão. Então esse é o único destaque positivo que eu tenho da partida. Jogo moroso, chato e que talvez nem precisasse ter acontecido se a gente não tivesse passado por esse novo modelo, né? Mas tá aí, aconteceu. Holanda e Marrocos, partida muito boa. Acho que as duas seleções tiveram propostas excelentes. E o Marrocos, mais uma vez, mostrando por que tem que ser respeitada. Eliminando aí a Holanda, que não tinha um time ruim, tinha um time muito bom, na verdade. Mas o Marrocos conseguiu mostrar a que veio, mais uma vez, né? O Marrocos cada vez mais se mostrando ser um adversário difícil para as seleções mais tradicionais, vamos dizer assim, né? Então o Marrocos foi muito bem, os jogadores muito bem. Esse atacante, camisa 11 do Marrocos, me falha agora o nome dele, mas é um atacante muito bom, é novo, bom e novo. E assim, a gente vai ouvir muito falar dele ainda. Portugal e Croácia foi assim, só não foi a melhor partida da Copa do Mundo porque a gente teve ainda Argentina e Cabo Verde, mas eu vou falar sobre isso mais pra frente. Portugal e Croácia foi uma partida muito eletrizante, né? Eu acho que o primeiro tempo foi bem fraco, acho que quem não tiver assistido a partida quiser assistir, a partir dos 51 minutos a partida se transforma completamente, vira trocação aberta, os times trocando socos ali pra ver quem ia bater de frente com quem. Os dois times trocando muito firmemente dentro de campo, né? A Croácia chega a abrir o placar, Portugal empata com o pênalti de Cristiano Ronaldo, que muita gente vai falar, pênalti não sei o quê, bate um pênalti desse aí, bate um pênalti desse. É difícil, é difícil. E o cara tem que ter muita moral para bater um pênalti desse aí, marcar o gol. Livakovic não é um goleiro ruim de pênalti, então assim,
Tem que dar moral pro Cristiano Ronaldo nessa aí. E venceu numa partida muito esquisita, né? Muitos gols anulados, então assim, conseguiu a vitória, mas não saiu ileso, não saiu ileso, né? Foi para as prorrogações. Portugal em determinado momento estava ali nas cordas, mas quis o destino que passasse Portugal, porque assim, de futebol qualquer uma das duas poderia ter passado. Foi o destino realmente. Espanha e Áustria, aqui mais uma seleção que foi inofensiva contra a favorita. A Áustria praticamente não ofereceu perigo para a Espanha. Praticamente ofereceu, para não dizer que não ofereceu. Eu não vi em nenhum momento que a Áustria tivesse oferecido alguma coisa que deixasse a Espanha desconfortável. Então, Espanha muito melhor e avança para a próxima fase com tranquilidade. Estados Unidos e Bósnia, aí a gente vai bater em mais uma seleção que foi inofensiva contra os Estados Unidos. Mesmo com um a menos, os Estados Unidos jogou melhor, era melhor dentro de campo. A Bósnia não ofereceu nada que pudesse colocar os Estados Unidos em risco. E eu vou avançar aqui. Eu não tenho muitos destaques positivos para falar dos Estados Unidos. Venceu só porque tem um time melhor. Só isso. Bélgica e Senegal, aqui é uma loucura. Eu vou fazer um vídeo sobre isso especificamente depois, tá? Mas aqui Senegal foi muito inocente nessa partida. Senegal e Bélgica é o retrato do que infelizmente, o futebol africano em geral é. São bons jogadores, boas seleções, mas que perdem por inocência, por nervosismo, por ansiedade, não sei. Mas eles se derrotam, eles se colocam na posição de serem derrotadas, tá? Bélgica e Senegal foi basicamente isso, uma seleção que soube explorar o nervosismo, a ansiedade e a inocência da outra. Para mim foi isso. Brasil e Japão, aqui, jogo também muito bom, muito boa partida. Acho que top 3 partidas dessa fase aí de mata-mata. O Japão soube colocar o Brasil nas cordas, o Brasil teve que só para vencer essa partida e venceu porque brilhou a estrela do treinador. A gente tem que dar esse braço a torcer para o Ancelotti, tá? Porque quem não tiraria o Casemiro aí? Eu falei, inclusive na live com o Kenzie, que eu tiraria o Casemiro logo na entrada do segundo tempo. Eu já teria tirado o Casemiro. Foi muito mal o Casemiro no primeiro tempo. Mas no segundo tempo jogou bem, marcou gol. Então, assim, não tem muito o que dizer, né? E o Martinelli também, que eu não teria colocado, entrou e marcou o gol. Entrou e jogou bem, jogou bem. O Martinelli não só entrou e marcou o gol, ele entrou e jogou bem. Então a gente tem que dar os créditos e os méritos aqui para o Ancelotti, tá? Costa do Marfim, Noruega, novamente, uma seleção que tinha condição de vencer, teve possibilidades, criou para vencer, mas esbarrou na ansiedade, no nervosismo, na inocência contra uma seleção da Noruega que não é uma seleção ruim, muito pelo contrário. Tem jogadores muito capacitados, muito bons ali e que souberam, dentro das suas capacidades, Haaland, Odegaard ali, conseguiram criar a oportunidade e você dá oportunidade para um jogador como o Haaland, é gol, não tem muito o que fazer. Noruega avança por seus méritos, mas que poderia ter sido eliminada se a Costa do Marfim não tivesse, sei lá, ficado completamente desesperado ao longo da partida. México 2, Equador. O México simplesmente jogou muito melhor. O fator casa do México tem pesado muito. O México tem jogado muito bem, não sofre gols. Defensivamente o México está muito bem e eu acho que tem condições de vencer essa Inglaterra, que avançou aí. Tem condições, tá? O México tem uma seleção muito coesa. Não dá para você apontar ainda um ponto fraco do México. Aquilo ali. Claro que toda seleção tem seu ponto fraco. Mas o México ainda não demonstrou que sabe superar esses pontos fracos. Consegue ultrapassar eles, né? E não sofrer muito. E foi isso que aconteceu. O Equador pouco ofereceu perigo contra o México. O México jogou muito bem, usou o fator casa ao seu favor, caldeirãozinho ali e venceu por 2-0 muito tranquilamente. Inglaterra e República Democrática do Congo. Aqui é mais um jogo de seleção africana que poderia ter vencido, tinha condição. Tinha condição de ter vencido. Mas a Inglaterra, com Harry Kane, né? Muito decisivo, 2 golaços, vence a partida e leva a Inglaterra praticamente nas costas para as oitavas de final. Aqui, a Inglaterra, na minha opinião, não fez uma boa partida. Foi muito mais um desempenho individual do Kane, que soube encontrar espaços e marcar gols que a grande maioria, para não dizer todos os jogadores, não marcariam. Claro que um jogador ou outro, Mbappé, Haaland, conseguiram encontrar esses gols, mas acho que nenhum desses jogadores tem a qualidade de finalização que o Kane tem. Isso a gente tem que dar mérito para ele. Eu acho que ele é o melhor finalizador, não só da Copa do Mundo, mas do mundo todo. Kane, para mim, ele tá em outro patamar. Argentina e Cabo Verde, melhor partida disparada dessa fase de 16 avos. Cabo Verde fez a Argentina suar
que poderia ter perdido se não tivesse Lionel Messi. Se o Messi tivesse sentido uma cãibra, uma lesão, alguma coisa, eu acho que a Argentina não passava. Cabo Verde jogou para se classificar para as oitavas de final. E jogou muito bem. E não jogou só se defendendo. Quando precisou propor, propôs. Tá? O Dibu Martins teve que fazer boas defesas para vencer essa partida. Então, assim, a gente tem que dar esse mérito para Cabo Verde, tá? Melhor partida. Merecia um vídeo só dessa partida aqui, porque aconteceu muita coisa. E foi uma partida maravilhosa de assistir. Minha esposa quase ficou surda, coitada, porque quando o Cabo Verde fez o segundo gol, eu tomei um susto, eu dei um grito, dei um susto. Porque, assim, era muita adrenalina e eu sentia isso daqui, do outro lado. E foi maravilhoso assistir. Quem não assistiu essa partida, vale assistir essa partida toda, porque foi muito boa. Cabo Verde foi muito valente e eu acredito que seja a história mais bonita dessa Copa do Mundo de 2026. Foi lindo, lindo, lindo de assistir essa partida de futebol. Foi uma partida maravilhosa. Austrália e Egito, partida chata, 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 chata demais. Muito chata, muito chata. Eu tive a sensação de que o Egito ia passar o tempo inteiro, apesar de que a Austrália empataram no tempo normal e foram para os pênaltis, mas nos pênaltis você via claramente que os jogadores do Egito estavam mais preparados ali. A Austrália coloca um goleiro para os pênaltis que errou todos os lados. Então, assim, colocaram um menino de, sei lá, 17, 18 anos, 19 anos, não sei, mas um menino novo para bater, o Lucas Harrington, acho. Esse nome eu lembro. Enfim, como é que a cabeça funciona, né? Desse nome eu lembro. Mas foi uma partida chata que foi definida nos pênaltis porque o Egito tinha jogadores melhores. Só isso. Só isso. Mas o Egito, assim, ele pode até dar uma dificuldade para a Argentina, porque essa Argentina aí já demonstrou que não parece ser a mesma Argentina de 2022. Claro, tem um time muito bom, um time muito forte, mas o que sofreu com Cabo Verde assusta. Assusta muito, tá? Suíça e Argélia. Eu confesso que essa partida eu não assisti muito. Eu dei uma cochilada. Mas assim, do que eu pude ver nos melhores momentos, a Argélia também foi inofensiva contra a Suíça. A Suíça foi superior nas fases, eu não vou entrar muito em detalhes porque eu não vi. Colômbia e Gana. Aqui, Colômbia tinha condição de ganhar, mas a Colômbia em todos os momentos ela foi superior à Gana. Eu poderia falar que caiu na mesma situação que as demais seleções que eu falei que foram inocentes? Poderia, mas não acho que foi o caso, não. Acho que Gana tentou alguma coisa, tentou jogar bola, mas a Colômbia soube controlar, não deu muitas oportunidades para Gana conseguir vencer essa partida. Então a Colômbia avança com muito mérito. E vamos agora falar sobre a fase de oitavas de final. Vou começar lá por França e Paraguai. Eu poderia dizer que a França vai dar um passeio aqui, entre França e Paraguai. Poderia falar isso, e acho que ninguém ia discordar de mim. Mas assim, depois do que a gente viu nessa Copa do Mundo aqui, eu acho que não dá para ninguém dizer que tudo pode acontecer. Vai que Paraguai consegue fazer um ferrolho ali, impedir as corridas do Mbappé, os facões que ele faz para desarmar a defesa, os passes do Olise. Vai que acontece. Pode acontecer. Então, assim, eu acho que a França é muito favorita, assim, sei lá, 80-20, 85-15, mas assim, tudo pode acontecer. Porque contra a Argentina e Cabo Verde ali, né, a partida Argentina e Cabo Verde, todo mundo daria 90-10 para Cabo Verde. Cabo Verde ele mostrou que foi um verdadeiro 50-50. Então, assim, falar que Paraguai tá morto já, eu não consigo mais falar isso nessas oitavas de final, não. Tá todo mundo querendo jogar bola. E eu acho que o Paraguai vem forte aí, muito motivado por essa classificação, mas França ainda acredito que vai se classificar, mas não acho que vai ser um jogo facinho, não, igual foi contra a Suécia. Pode ser que seja? Pode ser, mas nesse momento eu não consigo acreditar que será. Eu acho que o Paraguai vai conseguir jogar porque, querendo ou não, se encontrou, mesmo que numa situação de saber sofrer e se defender, eu acho que o Paraguai está encontrado ali e acho que tem condições de fazer uma boa partida. Canadá e Marrocos, acho que o Marrocos vai passar com muita tranquilidade. Aqui é uma partida para o Marrocos fazer 2-0, 3-0, tá? Acho que o Marrocos é muito mais time que o Canadá, tem tudo para passar com tranquilidade. Portugal e Espanha, isso aqui é resenha, tá? Potencial de ser uma partida também muito boa, assim como foi Portugal e Croácia. Aqui Portugal vai jogar com a situação que eu acho que o Cristiano Ronaldo, quando ele permite que o time jogue um pouco mais para o time, não para ele, Portugal vai bem. Mas ele também mostrou que se jogar para ele, ele pode corresponder. Porém, acho que Portugal fica muito limitado se jogar apenas
em prol do Cristiano Ronaldo, enfim, marcar gols, bater recordes, enfim. Mas vai ser um jogo forte. Acredito que a Espanha é favorita e é, na minha opinião, um 60-40 para a Espanha aqui. Tá? Eu acho que do que a gente viu na Copa do Mundo até agora, eu não consigo colocar Portugal como favorita ou que está em pés de igualdade com a Espanha. Eu acho que é um 60-40, mas tem potencial de ser um bom jogo de futebol. Tá? Eu espero um bom jogo de futebol dessa partida aqui. Estados Unidos e Bélgica. Acho que os Estados Unidos têm condição de passar. A Bélgica já mostrou suas fragilidades ao longo de toda a Copa do Mundo e contra Senegal mostrou muitas fragilidades. Eu acho que os Estados Unidos ele não é tão frágil assim, principalmente por conta do mando do mando de casa, né? Vai estar jogando dentro de casa, vai ter a grande maioria da torcida ao seu lado, vão estar jogando bem longe da Europa, na outra costa, se não me engano, acho que o jogo é em Seattle. Então, assim, eu acho que Estados Unidos passa e não vou dizer que passa com tranquilidade, mas acho que os Estados Unidos é favorito aqui. Seria um 55-45, 60-40 também, tá? Acredito muito que os Estados Unidos tem uma seleção ok, não é uma seleção maravilhosa, mas tem um grupo de jogadores muito bons e que estão motivados, né? Vão ter a torcida ali ao seu lado. E acho que tem condições de passar ali. Acho que Estados Unidos avança. Partindo para o outro lado, Brasil e Noruega, eu acho que aqui, diferentemente do que foi contra o Japão, acho que é um jogo muito mais aberto, o que beneficia o Brasil, tá? Eu acho que o Brasil tem muita condição de fazer um bom jogo contra a Noruega aqui. Se fosse apostar, apostaria tipo num placar 2-0 Brasil, 3-1 Brasil, por exemplo, entendeu? Porque eu acho que se o Brasil consegue encontrar aquele primeiro gol, a Noruega vai começar a buscar o jogo e o Brasil vai começar a encontrar espaços na defesa da Noruega, que é muito fraca. A defesa da Noruega é muito fraca, na minha opinião. O Brasil os jogadores do ataque do Brasil têm total condição de deitar e rolar contra esses defensores. Os laterais e os zagueiros são muito fracos mesmo. Então por isso eu acredito que o Brasil é favorito nessa partida aqui. Para mim é um 70-30, 65-35, porque por conta desses fatores, né? O setor defensivo do Brasil está acostumado a jogar contra um setor defensivo bom como o da Noruega. Nem vou falar aqui sobre Gabriel Magalhães e Haaland, eles estão acostumados a jogar um contra o outro. Então, assim, acho que num cenário geral, num cenário macro, o Brasil é melhor, é mais time e tem condição de vencer a Noruega, tá? Tem totais condições de passar aqui. Aqui, México e Inglaterra, eu acho que o México tem muita condição de ganhar essa partida aqui. Muita mesmo, cara. Vão estar jogando em casa de novo, vão estar jogando a 2.000 metros de altitude, e os jogadores ingleses não têm a menor ideia do que seja jogar em altitude, de tempo de bola, de desgaste físico. Eu acho que o México tem muita condição, eu acredito até que passa, tá? Eu vou colocar o México como favorito para passar pela Inglaterra. Eu acho que o cardiovascular pode ser um fator muito importante. Eu acho que pode ser. Por mais que o Harry Kane seja um jogador fantástico, eu acho que o cardiovascular não vai permitir que o time consiga ajudá-lo. Eu acho que ele consegue resolver sozinho? Eu acho. Mas eu acho que nesse caso aqui, o México tem total condição. Eu acho que é um 55-45 essa partida aqui. Para o México, talvez até menos. Mas acho que o México tem condição de vencer, tá? Eu coloco 45 para a Inglaterra e 55 para o México, muito por conta do fator altitude. Mas para mim aqui é um 50-50. O time da Inglaterra, a seleção da Inglaterra historicamente é uma seleção peidona. E esses jogadores não me mostram muito que eles são diferentes do histórico recente, não. Então, assim, México tá jogando dentro de casa, a seleção tá motivada, não toma gol. Então, assim, acredito muito que o México tenha totais condições de passar aqui de fase e Brasil passando, a gente tem um Brasil e México aqui, que vai ser uma partida excelente também. Argentina e Egito. Aqui a Argentina é favorita, para mim é um 70-30. 70-30, na minha opinião, 70-30. O Egito ele tem condição de jogar duro contra a Argentina? Tem. Se o Cabo Verde fez, por que o Egito não? A partida que a Argentina fez contra Cabo Verde te dá condição de imaginar qualquer tipo de cenário aqui contra o Egito. Se o Messi tiver um dia mal, sentir alguma dor, porque ele, enfim, jogou todo o tempo contra Cabo Verde, se o Messi tiver numa situação de estar num desgaste físico e precisar sair, sentir alguma lesão, alguma coisa, o Egito tem total condição de vencer essa partida aqui, tá? Não acho que vai ser fácil e não acho que vai acontecer de fato. Acho que a Argentina vence no tempo normal dessa vez. Mas não consigo nem mais cravar que a Argentina vai fazer jogos muito fáceis daqui para frente, tá? Eu acho que a Argentina pode sofrer e eu acho que todas as seleções a partir de agora conseguem fazer a Argentina sofrer depois do que a gente viu o Cabo Verde fazer, tá? Acho inclusive que Cabo Verde fez um jogo mais duro do que o Egito tem condições de fazer.
porque a seleção de Cabo Verde me surpreendeu em todas as partidas, me surpreendeu. Essa da Argentina foi a que mais me surpreendeu disparado, acho que todo mundo. Todo mundo esperava que a Argentina fosse dar uma goleada, e foi longe disso acontecer, tá? Aconteceu o futebol bem jogado. Então acho que essa partida aqui a Argentina passa, mas olho aberto. Olho aberto que essa Argentina aqui, ela não tá na sua melhor fase não, na sua melhor forma. Colômbia e Suíça, Colômbia é muito favorita, para mim um 70-30 também. O time da Suíça acho muito burocrático, vence de um jeito muito burocrático. A Argélia foi inofensiva, então não dá nem muito pra. Eu não consigo nem avaliar. Eu não vi a partida, então pra mim é difícil avaliar a Suíça, mas o que eu vi é um time burocrático. E a Colômbia jogou um bom futebol. A Colômbia sabe vencer jogo. Ela pode não jogar bonito, ela não pode fazer vários gols, mas ela sabe jogar a partida do jeito que precisa. Essa Colômbia tá cascuda, tem que abrir o olho com ela. Ela tem condição de ir longe nessa Copa do Mundo, tá? Gosto muito dessa Colômbia. E você, o que que você acha aí dessas partidas da fase mata-mata? Se você chegou até aqui, deixa um comentário, deixa o seu like nesse vídeo, porque tem me divertido bastante. Tem sido um pouco difícil manter uma rotina por conta de trabalho, enfim, rotina do dia a dia, mas eu tô gostando muito de produzir conteúdo para vocês. Deixa o seu like, compartilha para um amigo, pra gente tentar crescer um pouquinho mais, pra gente transformar esse canal aqui num canal de amigos, porque é sobre isso, né? Bem amigos. Você faz parte disso, já te considero amigo. Deixa o seu like, deixa o seu comentário e tamo junto, até a próxima.